Graça e paz para os meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Eu sou o teu irmão, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu não sou um padre, não sou nenhum pastor, não sou nenhum dirigente de nenhum movimento qualquer. Eu sou apenas uma voz que anuncio o verdadeiro Evangelho da Graça. E eu tenho nesta manhã uma palavra muito importante nesse fim de ano a você, meu irmão, minha irmã, que tem me prestigiado durante esses 2 anos, tem me acompanhado. Estamos finalizando mais um ano de 2022 e vamos entrar no ano de 2023. Eu agradeço de coração ao Zé Roberto e os demais irmãos que têm me assistido, têm estado comigo, têm concordado comigo, têm gostado das mensagens que eu tenho anunciado. Então eu quero, neste momento, te agradecer de todo o meu coração, para que nós juntos podemos prosseguir anunciando o verdadeiro Evangelho da Graça que está em Efésios capítulo 2 e o versículo 7 e 8. Você ali encontra que há 2 evangelhos e eu prego o evangelho que pregava o apóstolo São Paulo. Eu tenho neste momento uma mensagem que é muito importante para nós. Eu quero falar nesta manhã do amor. E o título da mensagem é esta, né? Amor se paga com amor. O amor é algo tão importante que tanto no céu reina o amor e na terra o amor. Nós ouvimos tanto falar em amor nos filmes, nas novelas, nos romances, na música, como há muitas músicas que dizem é o amor. Então, tantas músicas que se falam em amor. Nos teatros, nós ouvimos falar tanto de amor nessa escola, principalmente dentro das chamadas religiões, se fala tanto em amor. O amor está acima de todas as coisas. Nos 613 mandamentos que Moisés pregou para o seu povo, o povo judeu, nós não encontramos amor no meio deste povo. Havia no meio deste povo ódio, revolta contra o seu próximo, porque nós vemos que o amor e o perdão caminham junto, porque você não pode dizer que ama uma pessoa se você odeia aquela pessoa. E naquele tempo de Moisés, se uma pessoa cometisse qualquer erro, qualquer coisa que contrariava as leis, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 28, por testemunha de 2, 3 pessoas, você era morto, apedrejado, ainda que fosse um testemunha falso, uma pessoa que não gostava, levantava uma falsidade contra aquela pessoa era morta. Mas vindo Jesus na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar, para tirar o que estava debaixo da maldição da lei. Muita gente hoje valoriza a lei. A maior parte dos movimentos chamados igreja vive dentro da lei, pregam a lei, todos os movimentos da lei, e diz que não estão na lei. Mas nós sabemos que
todos esses movimentos, esses costumes que existem dentro desses grandes movimentos chamados evangélico? É a lei. E a lei foi abolida. Jesus veio para pôr fim em todas essas coisas. E baseado no versículo do capítulo 15 do livro de João, e versículo 12, disse Jesus: um mandamento novo eu vos dou, que amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Então Jesus veio para amar. E até mesmo na cruz, quando ele estava ali naquele momento da cruz, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E nós vemos que o maior mandamento, entre todos os mandamentos que existem dentro da Bíblia, nós encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Aquele que ama o seu irmão, ele cumpre toda a lei de Deus. Toda a lei que existe dentro do livro chamado Bíblia resume em um só. Gálatas 5:14, aquele que ama o seu próximo cumpre toda a lei. E as igrejas se fala tanto em amor, se prega amor. Irmão, nós temos que amar, nós temos que perdoar. É comum a gente ouvir da boca dos pregadores dentro desses movimentos, que se chamam igreja, mas igreja não existe, porque igrejas são vidas. Eles se falam tanto em amor, mas eles mesmos não amam, nem mesmo muitas vezes os seus próprios familiares. Quantos homens que se colocam como homens de Deus e vive separando a sua família, mandando embora os seus filhos, separa da sua esposa e pega outra, e diz que é homem de Deus e prega o amor. Mas o apóstolo São Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, ele fala ali sobre o amor. Ainda que ele tivesse todos os dons, ainda que ele tivesse fé para transportar a montanha de um lado para o outro, ainda que ele desse o seu corpo para ser queimado, ainda que ele desse toda a sua riqueza, distribuísse aos pobres, tudo que ele fizesse não tivesse amor. Nós encontramos do versículo 1, do capítulo 13 de 1 Coríntios até o 7. Ele diz que o amor é benigno, o amor é maravilhoso, o amor é sincero, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então o apóstolo Paulo fala tanto bem do amor, porque o amor está acima de todas as coisas. E nós vemos o que mais Jesus pregou durante o seu ministério na terra, foi acerca do amor. Porque ele via naquele povo que havia inveja, havia ódio, havia ali separação, discriminação, desfeitas entre um e o outro, porque o povo gentil não podia entrar nos lugares chamados santuários, é o templo dos judeus, não podia entrar ali um gentil, o gentil era discriminado. Mas vindo Jesus na plenitude dos tempos, ele disse: o mandamento novo eu vos dou, que amei uns aos outros assim como eu vos amei. Eu quero contar uma experiência a vocês acerca do amor. O que é o amor? É muito comum você dizer, ou até mesmo ouvir: eu amo fulano, eu amo ciclano. Se eu pudesse, eu colocava ele dentro do meu coração. Se eu pudesse, eu estaria sempre junto com essa pessoa. Lá na frente, você vê que não é nada disso. Isso acaba. Mas o amor é eterno. O amor não pode deixar de existir. O amor não pode acabar.
porque a palavra de Deus nos disse que o amor tudo suporta. Ele suporta qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de provocação. O amor tudo suporta. E nós vemos que se um chamado pastor, que se diz uma benção, se ele estiver em cima do púlpito, ali pregando, e chega alguém e diz: olha, pastor, alguém lá foi manobrar o carro e bateu no seu carro e amassou o seu carro. Ele pula do púlpito ali, do lugar onde ele está, e vai indignado discutir com aquela pessoa que tocou no carro dele. Então ele preocupa tanto com coisas secundárias, com coisas material, enquanto Jesus não mandou nós amar nada deste mundo, coisas materiais. Ele diz: amai uns aos outros, porque onde há o amor, tudo vai bem. Tudo. Todo aqueles que ama não briga, não mata, não rouba, não cobiça. O amor é a coisa mais linda, mais bonita deste mundo. Existe uma ilustração, uma história contada que um casal, completando 50 anos de casado, foi feita uma festa. E ali, durante todo esse tempo, nunca houve separação, briga entre este casal. Então foi perguntado a este homem: o senhor vive com a sua esposa há 50 anos? Ele disse: sim, 50 anos. Nunca tivemos um problema. Sempre vivemos bem. E o que é que faz durar tanto tempo um relacionamento conjugal? Ele diz: é o amor. Mas o senhor podia nos contar como é este amor? Ele diz: muito bem. Eu gosto de comprar aqueles pão que hoje quase não se vê mais, aqueles pão grande, aqueles pão chamado bengala. Os jovens de agora quase, eu acredito que hoje ainda pode ter alguma padaria que tem, mas não se usa muito. Mas naquele tempo se usava muito aquele pão bengala. A mãe cortava aos pedaços e dava para os filhos. E eu ia à padaria de manhã, comprava o pão. E o que eu mais gostava era da ponta do pão. Mas eu abria a mão. Eu pegava a ponta do pão, as duas pontas do pão, passava manteiga e dava para minha esposa. E eu comia a outra parte que eu não gostava, mas por amor a ela, eu fazia isso. Oh, muito bem, parabéns. O senhor abriu mão daquilo que o senhor mais gostava, é você. Eu fazia isso por amor a ela. Aí virou para ela e disse: e a senhora? O que diz durante 50 anos vivendo com o seu marido? O que é isso? Ela diz: o amor. Mas como a senhora explica isso? Ela diz: é o contrário do que ele disse. Porque ele me dava a ponta do pão. Mas o que eu mais detestava comer era a ponta do pão. Mas eu comia por amor a ele, porque eu sabia que era o que ele mais gostava e ele me dava. Então eu comia. Mas eu detesto comer ponta de pão. Eu gosto de comer o meio do pão, outra parte do pão. Então entendeu que o amor tudo suporta, como diz o apóstolo São Paulo. E também nos conta que um certo homem estava chorando do lado de um grande elefante. O elefante estava morto. E o povo passava, via aquele homem sentado do lado daquele enorme elefante, um elefante ali de 6 toneladas. E aquele homem chorando, chorando, chorando. E o povo passava e via aquele homem chorando. Alguém aproximou dele e disse: mas o senhor está chorando? Eu acredito que o senhor amava muito esse elefante. O senhor, eu passei para lá, passei para cá, e o senhor está chorando, chora, chora.
por que o senhor chora tanto assim? É por amor ao animal? Ele diz, não, eu estou chorando porque sou eu que vou ter que abrir a cova para enterrar esse elefante. Então ele não chorava porque o elefante tinha morrido. Ele chorava porque ele tinha que abrir um enorme buraco para fazer o sepultamento daquele elefante. Então você vê que é completamente diferente. Outra ilustração de uma mulher que tomou um trem. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos existe muito movimento de trem, enquanto aqui no Brasil foi tirado, uma grande parte das linhas ferroviárias foi tirado. E esta mulher, numa noite muito fria, ela com a criança nos seus braços, ela tomou o trem e disse ao guarda, seu guarda, quando chegar na estação tal, assim, na cidade tal, o senhor me avisa? Ele disse sim. Mas ali perto estava algumas pessoas, eu creio que talvez até maldosa, ouviu ela fazer aquele pedido ao guarda. E o trem seguiu viagem, e era uma noite muito gelada, muito frio, alguns graus abaixo de zero. E quando o trem parou numa determinada estação, daquelas pessoas que tinha ouvido o guarda falar com aquela mulher disse, olha, é aqui que a senhora tem que descer. Ela foi aqui? É. Ah, tudo bem. Agradeceu e desceu. E o trem seguiu viagem. Mais à frente o guarda veio e falou, cadê aquela senhora que estava aqui com aquela criança? Ah, ela desceu na estação assim. Não, pelo amor de Deus. Aquela estação está desativada. O trem ali só para por questão de um costume que ele tem de só dar um tempo ali e seguir viagem. Mas ali não existe habitação, não existe ninguém habita naquele lugar. Aquela estação já está desativada há muito tempo, então ele para por questão de ética. Ali o trem é obrigado a parar, fazer uma pausa e seguir viagem. Não, mas e agora é uma noite fria, essa mulher com essa criança, um lugar que não tem recursos, não tem moradia, não tem ninguém ali. Como vai fazer? E aquele guarda preocupado avisou as autoridades. As autoridades imediatamente providenciou a ida até aquela estação. E chegando na estação, lugar escuro, não tinha luz porque estava desativada aquela estação. Mas chegando ali as autoridades, deparou com aquela mulher sentada num velho banco, com a criança em seus braços. Mas eles notaram uma coisa que chamaram a atenção, que assim que eles aproximaram daquela mulher, viu que aquela mulher estava semi-nua. E eles disseram, mas uma noite tão fria, vários graus abaixo de zero, se essa mulher se encontra desse jeito? Eles aproximaram, a mulher estava morta. A mulher estava congelada, morta, com a criança nos braços. Eles pegaram, olharam a criança e a criança estava viva. Por que aquela criança estava viva? Aquela mulher, de acordo, que aquela criança chorava, ela ia tirando a roupa do seu corpo, embrulhando aquela criança. E foi embrulhando. Por fim, ela ficou praticamente nua para dar vida ao seu filho. Eu pergunto, o que é isso? É o amor de uma mãe. Por isso disse o Senhor Deus, ainda que uma mulher, pode uma mãe esquecer do seu filho, a quem ela gerou e deu de amamentar, mas ainda que ela venha se esquecer, me parece que está em Isaías 59, versículo 15, ainda que ela venha se esquecer, todavia eu não esquecerei, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos o amor daquela mãe para com seu filho. Ela morreu para dar vida para o seu filho. Então você que me ouve neste momento, procura entender, reconhecer
Se você não ama, devemos amar até os nossos animais de estimação. Devemos ter amor, não em objeto material. A gente tem amor no carro, amor em casa, amor em... Não, amor em ser. Ainda que seja um animal doméstico, um gato, um cachorro, um passarinho, devemos amar, porque o amor está acima de todas as coisas. Se você ouviu esta mensagem, você gostou dessa mensagem, essa mensagem falou ao seu coração, você curte esta mensagem e escreva neste canal para que nós continuemos divulgando mais e mais esta maravilhosa e bendita mensagem do Senhor. Graça e paz para todos. Goodbye.